A minha história. Então, para começar, eu me chamo Kátia. Eu sou de Mogi das Cruzes, do interior de São Paulo, mas atualmente eu moro na República Tcheca e estou trabalhando como dev de Angular na Kiwi.com. Além da programação, eu gosto muito de viajar e de fotografar, são das minhas paixões. E nesse último ano eu me envolvi assim, com as PyLadies e Jungle Girls, né? E é sobre essa história que eu quero contar. Bom, sobre minha formação, eu já estou na computação há bastante tempo. Em 2005 eu fiz um curso técnico de informática industrial e sou bacharel em ciência da computação e mestre em ciência da computação. E como eu já tinha falado, eu estou trabalhando há menos de um ano com Django. E eu vim contar exatamente essa história, assim, como eu cheguei aqui na minha primeira Python Brasil. Então, senta que lá vem história, muita coisa para contar. Então, para começar, para contextualizar todo mundo, em 2009 eu estava cursando o Ciência da Computação e eu fiquei sabendo de um intercâmbio. E parecia aquele sonho, né? Tipo, viajar, estudar, ganhar um dinheiro para ficar um ano em outro país, né? E eu me candidatei. E achei que ia ser impossível conseguir, né? Em 2010, eu comecei um estágio como dev Java e também fiquei sabendo que eu tinha conseguido essa bolsa para o intercâmbio, que foi na República Tcheca, exatamente na cidade onde eu moro hoje. A primeira coisa que eu pensei quando eu consegui essa bolsa para o intercâmbio, claro que foi onde fica a República Tcheca, né? Porque eu não fazia nem ideia de onde era. Bom, então a República Tcheca fica aqui. Eu coloquei até um mapa, para quem não sabe. E pesquisando sobre o país, uma das coisas bem importantes é que a primeira frase que você tem que aprender, todo mundo aqui que não sabe tcheco, é essa frase aqui, Jedno pivo prosím, que significa uma cerveja, por favor. Jedno pivo prosím. Aprendeu? Então, essa é a primeira frase que você tem que aprender em tcheco. E eu trouxe ela aqui para vocês. Agora, todo mundo já sabe pedir uma cerveja. Bom, então, em 2010 e 2011, eu fui fazer o meu intercâmbio. Morei um ano lá. E viajei para vários lugares, assim, diversos lugares. E foi assim que eu me apaixonei por viajar e por conhecer novos lugares e novas pessoas. E também nesse ano, viajando lá, era muito barato. Assim, 5 anos atrás já era bem barato, passagem de avião. E eu me interessei por um problema, assim, que quando eu queria fazer uma viagem para diversos lugares, eu precisava fazer uma combinação de passagens aéreas. Eu tinha que ir um por um, procurar tipo, a combinação e ver qual ficava mais barato para mim. E decidi trabalhar com isso no meu TCC mais tarde. Mas foi por causa disso. Quando eu voltei para cá, depois do meu intercâmbio, eu voltei para o meu estágio, como dev Java, e mais para frente comecei a fazer meu TCC trabalhando com esse problema. E logo que eu comecei o meu TCC, um amigo meu de lá, da República Tcheca, ele entrou em contato comigo e falou assim que tinha uma startup que tinha ido lá na universidade dar uma palestra sobre a empresa, assim, o que eles estavam trabalhando, e era bem parecido com alguma coisa que eu queria fazer no meu TCC, né? Aí ele me passou o contato, entrei em contato com o fundador, e eles me proporcionaram uma base de dados para fazer os testes do meu TCC.
E porque na época que eu entrei em contato com eles ainda estavam começando a empresa, eles nem tinham uma API ainda, não tinha nada ainda. E aí eles forneceram esses dados, então foram com esses dados que eu fiz os testes do meu TCC. E a empresa agora fez 4 anos. Esse ano ela fez 4 anos. Bom, então, durante 2013, 2014, 2015, terminei meu bacharel, fui direto para o mestrado e também continuei o meu trabalho como dev Java. E no segundo ano do meu mestrado, eu saí do meu emprego para poder só terminar meu mestrado e fiz um estágio no Canadá, que também foi em Java, né? Eu só tinha trabalhado com Java, então para mim não era o melhor, mas era o que eu sabia, então era o mais fácil para mim. E em 2015 eu tive alguns problemas pessoais, assim, que foi quando eu terminei meu mestrado. E esse ano tinha sido assim muito difícil, tal, e aí eu voltei a trabalhar como dev Java. E só que eu não estava muito feliz, né? Assim, eu estava achando que eu não estava mais aprendendo as coisas, ou que eu não estava crescendo assim profissionalmente, pessoalmente, assim. E no final do ano passado, eu estava em casa, estava lá na cidade, em São José dos Campos, que é onde eu morava antes, e fiquei sabendo de um curso que ia ter, assim, um tutorial, para aprender programação, e para mulheres, e era de graça. E eu adoro eventos, né? Eu vou em qualquer evento que tem. E esse evento era Python Brasil, que foi na cidade onde eu estava morando, a Python Brasil do ano passado. Então, eu me inscrevi para o Django Girls, que teve lá, que foi antes do evento. Essa é a minha primeira Python Brasil que eu estou participando, mas ano passado eu estava lá, só que eu só fui no tutorial do Django Girls, porque eu estava trabalhando ainda, então eu não consegui ir nos dias de apresentação da Python Brasil. Então, eu fui como participante. No ano passado, até tem essa foto assim, com todo mundo, foi onde eu conheci o pessoal do PyLadies, o pessoal do Rio. Eu mantive contato com elas. Até ganhei uma camiseta lá. E foi nesse dia também que eu fiz o meu primeiro commit. Por incrível que pareça, eu que trabalho com Java, assim, sei lá, 5 anos, não tinha GitHub, assim, não fazia parte assim desse projeto open source, assim, não tinha muito. E foi nesse dia que eu fiz meu primeiro commit. E a partir disso, então, minha vida mudou muito. Então, em dezembro, eu participei do processo seletivo dessa empresa, que tinha fornecido os dados para mim, que eu já conhecia, assim. E passei o Natal estudando, né? Eu até mandei essa mensagem no grupo, essa mensagem foi no dia 25, que eu tinha passado a ceia de Natal assistindo os vídeos do Massanori, até falei para ele. E foi assim que eu comecei a estudar, assim, para fazer a prova, né, da empresa. Aí, em janeiro desse ano, então, eu entrei na empresa, eu comecei a trabalhar para eles como dev Django, e foi minha primeira experiência assim com Django. Eu só tinha feito, sei lá, o tutorial Django Girls e estudado os vídeos, assim, foi bem difícil. Não foi bem difícil, mas foi bastante trabalho assim para mim, que estava vindo do Java, assim, mas foi bem tranquilo pelo Python, né? Ainda bem. E também em janeiro a Paula, não sei se ela está aqui, ela postou ela postou no Facebook dela sobre esse evento, que é o DjangoCon, que é lá na Europa. E ela falou que tinha algumas bolsas assim para poder ir, com tudo de graça, né, tudo pago. E eu me inscrevi, assim, achando, tipo, não estou perdendo nada, é só responder umas perguntas, né? E me inscrevi. E em fevereiro eu consegui essa bolsa. Então,
eu tinha acabado de começar a trabalhar com Django, conhecia Django assim há 2 meses e estava indo assim, para o maior evento de Django. Assim. Foi bem incrível. Também sobre isso, eu fiz alguns posts assim, falando sobre isso, porque estava acontecendo assim, muita coisa na minha vida. Assim, e tem esses 2 posts que eu fiz no Medium. E o segundo já é sobre o evento, assim como foi e tal, mas o primeiro é como eu comecei, que é toda essa história praticamente do que eu estou contando aqui. Em março, a gente teve Django Girls no Rio, e eu fui lá participar, e dessa vez como treinadora, então foi minha primeira experiência como treinadora do Django Girls. Foi bem legal. Eu reencontrei o pessoal, PyLadies e o pessoal que é envolvido com Django Girls lá. E no final do mês, eu fui para a DjangoCon, né? E junto com a DjangoCon, teve o Django Girls no primeiro dia, né? Como em todo evento, assim. E fui treinadora também lá do Django Girls em Budapeste, que foi onde foi o DjangoCon. E aí essa é uma foto das meninas da minha equipe. E logo depois do evento, a gente reuniu o pessoal da organização do evento e os treinadores da Django Girls. A gente foi passear de barco, a gente teve um jantar lá num restaurante lá em Budapeste, foi bem legal. E foi onde eu conheci as Olas, que elas são as fundadoras, né, do Django Girls. E quem é envolvido com Django Girls também conhece a Lucy, que ela é embaixadora. Então foi bem legal, assim, conheci gente que para mim, assim, em 4 meses que eu tinha acabado de conhecer Django, assim, Django Girls, eu estava ali conhecendo o pessoal que criou, assim, foi bem legal. E inclusive a Ola, ela tem um outro canal que chama Coding for Girls. E bom, em maio, eu fui para a República Tcheca desse ano, que foi quando eu consegui o visto e tal. E em julho, o pessoal da empresa mandou a gente lá para a EuroPython. E encontrei o Masanori e a Paola lá. Eu tive a honra de palestrar com eles lá na EuroPython, assim, que para mim foi minha primeira EuroPython também. Eu já estou participando de primeiros eventos e apresentando já. E foi bem legal, a gente falou sobre comunidade. Eu e a Paola, a gente falou assim, 1 minuto, mas já valeu muito a pena, assim, e já deixou a gente muito nervosa. Bom, na semana que vem vai acontecer a PyCon CZ, que é lá na República Tcheca, que vai ser na cidade onde eu estou morando. E eu estou organizando o Django Girls agora, então é a primeira vez que eu estou organizando o evento. E vai ser agora, na semana que vem. E estou organizando junto com a Natália, que trabalha comigo lá. E a PyCon também, vou ajudar lá na organização do evento. Então, estaremos lá, então já estou voltando para lá essa semana. Bom, mês que vem, por fim, né? Mês que vem, eu vou participar desse Django Under the Hood, que é um evento sobre Django. E essa mensagem eu postei no Telegram, com o pessoal do Rio. E uma das meninas, que eu não sei se está aqui, ela aplicou e ela conseguiu a bolsa, então ela está indo para lá, uma das meninas, que é a Ananda, que vocês devem conhecer. Ela está indo para lá, então, mês que vem. Vou encontrar ela lá. Bom, esse ano, posso dizer, então, que foi um ano muito intenso, assim, e que eu aprendi muita coisa, assim, e que eu tive um crescimento não só profissional, assim, mas pessoal. E principalmente, assim, eu conheci pessoas incríveis, assim, não tenho nem como descrever, assim, isso. E eu tive a oportunidade, assim, de participar de muitos eventos esse ano, assim, muitos, que foram esses que eu citei, mais alguns lá que eu
alguns menores que eu consegui ir, então foi muito bom. E sobre a empresa, assim, sobre o trabalho, então, uma segunda pergunta que as pessoas me fazem é, então, mas como é trabalhar lá? Como é trabalhar fora do país, né? Então, eu vou comentar só um pouco sobre essa experiência, assim, e se alguém tiver depois uma dúvida, pode vir conversar comigo, que eu falo mais sobre isso, mas... Bom, na minha experiência, né, porque toda a experiência que eu tive na empresa, assim, essa burocracia assim, deles abrirem a vaga para eu poder me candidatar e aplicar para o visto, então demorou cerca de 3 meses. Eu consegui o visto em maio, e a empresa cuidou de tudo, assim, eles até contrataram um advogado assim, para me acompanhar, para me ajudar em tudo. E uma das perguntas que me fizeram quando eu comentei com as meninas que eu ia fazer essa apresentação é sobre o diploma. Porque muita gente não vem da área, né, vem de outras áreas, e me perguntaram se precisa de um diploma. Assim. Eu vou falar pela experiência da minha empresa, assim, porque eu perguntei para eles se era necessário ter o diploma. Eles me falaram assim que não é necessário, assim, mas você vai passar por um teste, então provavelmente isso vai contar, né? Então o diploma não é necessário. Eu acho que só se você tiver o conhecimento, você consegue um emprego assim fora. Então, bom, sobre os desafios, então pode parecer óbvio, mas claro que o primeiro desafio assim é a saudade da família, saudade de casa, dos amigos. E, para mim, saudade da comida. Sinto muita falta da comida daqui. E, quando eu cheguei aqui no encontro, no primeiro dia do evento, eu até estava conversando com o Masanori sobre... A gente teve uma conversa muito interessante sobre essa diferença cultural, assim, porque, na minha opinião, assim, as pessoas de lá são bem frias. Assim, a gente é muito unido, assim, a gente conhece umas pessoas. Eu, por exemplo, conheci o pessoal aqui, parece que a gente é família, assim, sabe? Não tem essa coisa. E lá eles são bem diferentes, assim. Então a gente estranha um pouco no começo, assim. Depois a gente vai acostumando, assim, como as pessoas se comportam lá. Claro que tem exceções, né? Mas no geral é assim. Na minha visão, né? Pelo menos de lá. E, para mim, um outro desafio é o idioma, porque eu estou na República Tcheca, eles falam tcheco, eu falo português, e a gente se comunica em inglês, então é a segunda língua para os dois. Então, no começo assim foi bem mais difícil, assim, agora a gente já está mais conhecendo o pessoal da equipe, então é mais fácil, mas no começo é bem mais complicado, porque você tem medo de entender alguma coisa errada sobre o projeto, alguma especificação, assim, coisas mais técnicas. Eu morria de medo, assim. Mas claro que também a gente tem coisas boas, né? E eu coloquei a diferença cultural aqui também como experiência boa, porque para mim essa diferença é um desafio, assim. Então, ao mesmo tempo, ele faz a gente crescer como pessoa, né? Então a gente conhece outras pessoas assim com outros pensamentos, com outras opiniões, e eu acho isso muito importante, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de estar lá. E a gente tem que saber lidar com essas diferenças, né? Para mim isso é uma coisa boa, assim, eu acho. Eu também, para mim, uma das experiências boas é que, estando lá, assim, eu tenho muitas oportunidades de participar de eventos lá, porque lá tem muitos eventos. Não sei se acontece em todas as empresas, assim, mas a minha empresa ela apoia muito assim essa coisa de ir para os eventos e participar e principalmente apresentar, assim. E eu acho isso um ponto muito bom para eles. E também a flexibilidade nas equipes. Uma das coisas que eu percebi lá é que eles não têm
diferenciação assim entre júnior, pleno, sênior. Aqui é bem claro assim essa diferença, mas lá todo mundo assim, no máximo você entra como júnior, depois você vira tipo desenvolvedor back-end e só assim. É bem difícil eu ver um título assim de trabalho com pleno, sênior ou alguma coisa desse tipo. Assim, eles não têm muito essa diferença. Isso foi o que eu percebi assim. E, claro, um último ponto, mas não menos importante, que é a qualidade de vida. É que eu não sei se para vocês assim a República Tcheca é uma coisa bem estranha assim. É que como eu já morei um ano lá, assim, eu não fui sem conhecer nada. Então, eu já fui conhecendo a cidade, conhecendo como eram as coisas lá. E aonde eu tô, a cidade é uma cidade muito segura, assim, eu posso andar sozinha à noite, 3 horas da manhã, assim, ninguém vai mexer comigo. E para mim isso é muito bom, assim, eu ficar bem tranquila, assim. Aqui tô indo pro hotel, assim, domingo, não tem ninguém na rua, estou morrendo de medo, assim. E então uma das coisas bem importantes para mim é essa parte de qualidade de vida. E uma outra coisa que eu queria comentar, assim, é que como eu não estou em Praga, eu estou numa outra cidade que é menor. Então, ela não é uma cidade muito pequena e não é uma cidade muito grande. Eu não perco muito tempo indo para o trabalho, em trânsito, transporte. Então, eu acho que o pessoal lá, assim, eles usam esse tempo que eles têm a mais para aproveitar mais a vida. Eu não acho que eles não trabalham tanto. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente trabalha demais aqui. E lá eu acho que quando eles precisam, eles estão lá na empresa, assim, estão ficando até mais tarde. Mas também, quando eles podem, eles saem mais cedo, vão tomar uma cerveja, né? Porque vai lá, só tem cerveja e é muito barato. E eu acho isso muito importante assim deles, porque eles dão muito valor para isso, assim. Eu achei um ponto interessante assim para comentar. Então, sobre os desafios, assim, eu acho que tem essa frase assim que eu acho bem legal, que é: se você quer algo que nunca teve, você deve estar disposto a fazer algo que nunca fez. Hoje eu posso dizer assim que eu estou muito feliz onde eu estou e como eu estou, assim, não só fisicamente, assim, não só por estar lá, assim, mas trabalhando com Django, trabalhando com Python, assim, para mim, eu todo dia assim aprendo alguma coisa nova. Parece que eu tenho aquela sensação de que estou crescendo, assim, não como eu estava assim ano passado, que eu parecia parada, assim. Então, essa é uma frase importante, assim, lembre disso. Então, para mim, assim, a dica que eu dou é tipo, se você quer algo, vai dar muito medo no começo, mas com certeza vai valer a pena. E eu fui para lá, né? Fui morar lá agora em maio. E eu cheguei lá completamente sozinha, assim, sem conhecer ninguém na cidade. Apesar de ter estudado lá, todo mundo já foi embora, né? Então, eu cheguei assim. Eu ainda estou conhecendo o pessoal da empresa, assim, como eles são mais fechados. Eu ainda estou começando a fazer amizade, então no começo assim é bem mais complicado, mas vai dar tudo certo, assim. Bom, eu não podia deixar de falar que a empresa está com vagas abertas, né? E eu queria dar uma dica sobre isso, que é atualizar o LinkedIn. Lá na Europa é muito comum assim eles usarem o LinkedIn, e eu percebi isso quando eu fui para lá. Porque quando eu cheguei lá, eu comecei a receber muitas mensagens de emprego, assim, muitas, diversas. E eu acho que tipo é muito importante, se você quiser ir para lá, mesmo se você não quiser, que aqui não é tão comum, mas sempre atualize assim seu currículo, seu LinkedIn. Acho muito importante. Mais uma coisa que eu queria falar sobre a empresa, eu falei bastante dela, assim, mas eu estou aqui por causa da empresa. Na verdade, é a empresa que bancou assim a viagem, porque não é barato vir para cá, né? Mas eles me apoiaram, assim, e depois que eu falei que ia apresentar, então só queria agradecer eles, assim. E é isso. Muito obrigada.
segunda palavra para aprender é obrigado em tcheco. É děkuji. Vai ter pergunta? Ah, tá, eu vou perguntar. Oi, Kátia. Aqui. Pelo que eu entendi, então, essa sua mudança gigante foi mudança de país, não é? De tecnologia também no trabalho, que aqui no Brasil você trabalhava com Java e foi para lá para trabalhar com Python, não é isso? Aí mudou de cultura, ficou longe da família, comentou da saudade. Foi uma grande mudança. Então, há quase 2 anos atrás eu fiz isso, só que foi uma esfera bem menor. Tipo, eu saí de Brasília e vim para cá. Tipo, cada pessoa, claro, tem ligações diferentes com a família. Eu tenho uma ligação muito forte. Tipo, eu sofri muito, assim. Tipo, os meninos aqui sabem, eles ficavam cuidando de mim à distância, assim. Então, eu só queria dizer que eu acho que você é uma pessoa muito forte, assim, porque eu acho que eu não ia aguentar essa mudança de cultura, de chegar num país e não dominar uma língua muito bem, que é o meu caso, por exemplo, e mudar de tecnologia, que também no trabalho, às vezes, a gente muda de tecnologia. Às vezes, por mudar de projeto, a gente se cobra muito e você entra no sprint e não consegue produzir aquela fase de adaptação. Acho que essas coisas iam acabar com a minha cabeça, assim. Só estou dividindo isso e dizer que eu acho que você foi muito forte, está sendo, e parabéns pela muito palestra. Obrigada. Obrigado, Kátia. Alguém mais tem uma pergunta? Olá, tudo bem? Oi. Você fez o intercâmbio e agora você foi trabalhar na mesma cidade? Isso. E como que tá a comunidade lá? Tem PyLadies por lá? Tem. Como que são as meninas? Eu tô no grupo, só que elas só falam em tcheco lá. Então eu não consigo acompanhar muito, assim, mas eu pretendo me envolver mais assim com lá. Eu já estou assim no grupo, já conheço algumas pessoas e recentemente eu entrei em contato assim com o pessoal de Python lá. Então a minha empresa ela organiza muitos eventos, assim, muitas meetups, praticamente assim toda semana ou cada 2 semanas. E então eu acabo conhecendo muita gente, mas eles organizam evento de tudo, assim, desde front-end até Python, Go, qualquer coisa, assim. Eles qualquer evento que alguém tiver interesse, assim, eles recebem, eles abrem um espaço para o pessoal. Então, recentemente eu conheci o pessoal assim do Python. Eu vou tentar me envolver mais agora, mas só vou passar a PyCon, né, que eu vou conhecer o pessoal. Na verdade, eu não conheço o pessoal pessoalmente ainda da organização. Eu conheço só pelo Slack, assim, porque a menina que trabalha comigo que conhece, né? Ela tem mais contato. Mas eu pretendo me envolver mais com elas. Oi, bom dia. Bom dia. É só um comentário rápido. Sim, primeiro, parabéns. Obrigada. Só um comentário rápido. A República Tcheca, então, pelo jeito, o país em si não exige o diploma para que você vá trabalhar lá, né? Agora, tem alguns países que exigem, que tem uma burocracia. Por exemplo, eu acho que Canadá e Austrália são 2 países que, para você entrar lá, com visto de trabalho, para trabalhar na área, eles pedem diploma. Então, acho que varia muito de país para país. Uhum. Na Europa deve ter uns mais. Eu acho que na Alemanha eles não pedem, mas eu não tenho certeza. Uhum. Bom, e, sim, outra coisa, atualizar o LinkedIn é boa dica, ela é realmente importante. Acreditem. É muito importante mesmo. Alguém mais tem pergunta? Oi, tudo bem? Oi, tudo. Eu tenho 2 perguntinhas bem rapidinhas, tá? A primeira, por que você mudou de Java para Python? Tá? E a segunda, eu participei de muitos eventos de testers aqui no Brasil, e uma reclamação comum dos testers é que os devs não gostam de fazer teste. Aí eu queria saber como é que é lá na República Tcheca a questão de testes, cobertura, refactoring, qualidade de código em geral. Uhum. Qual a primeira pergunta? A primeira é porque você trocou mudei de Java para Python. Então, ano passado, assim, eu tive alguns problemas. Na verdade, eu terminei meu mestrado em abril e queria fazer o doutorado. Só que a bolsa de doutorado aqui é complicado, né? Então, eu não estava em condições, assim, eu precisava ajudar minha família e tal. E, então, eu voltei a trabalhar com Java, né? Não, voltei a trabalhar assim em empresa. E eu não estava muito feliz, assim, eu estava sentindo que não estava aprendendo mais. E não era só questão assim do Java.
Era questão pessoal mesmo, assim, da empresa. A empresa que eu trabalhava tinha muito framework interno e eu só tinha trabalhado lá. E eu tinha um pouco dessa dificuldade assim de entender como funcionava em outros lugares, assim, porque eu só tinha visto lá. Então, muita coisa que eu aprendia lá era muita mágica, porque eles já tinham tudo pronto, e eu acabava não aprendendo algumas coisas por baixo, assim, eu não entendia muito bem o que acontecia. E nessa época eu estava meio mal e eu já queria desde sempre aprender Python, na verdade. Faz muito tempo que eu queria aprender, mas eu queria aprender principalmente para entrar nessa empresa, porque eu queria trabalhar nessa empresa, assim, desde que eu tive o primeiro contato com eles, assim, que eles me ajudaram com. E não é só pelo Python, mas com que eles trabalham. Eu já tinha trabalhado com isso, assim, eu gosto muito dessa parte de viagens e eu queria muito trabalhar com eles, assim. Então foi um incentivo a mais, na verdade. Mas o evento em si, assim, me ajudou muito porque me deu um empurrão. Eu sempre ficava pensando, não, agora eu vou aprender Python, mas nunca começava, assim, né? Então foi aquele empurrão. E em questão de teste, eu entrei lá para trabalhar com Django em janeiro, e é o primeiro projeto deles em Django, na verdade. Eles trabalham com Python lá e trabalham com Borrow, se não me engano, o site deles mesmo é em Borrow, mas eu entrei para trabalhar num projeto interno e que eles criam em Django. Aí, como a gente começou o projeto, e a gente organizou muito bem ele. Então, assim, nossa equipe recentemente, assim, a gente começou a fazer muito teste, assim, bastante. E o líder da minha equipe, ele sempre fala assim sobre isso, assim, qualquer new feature, vamos fazer teste, vamos tentar fazer mais testes, né, assim, para poder cobrir. E só que em geral na empresa eu não sei te dizer, só que eu estou para mudar de equipe, estou para trabalhar no site. Eu tenho essa flexibilidade lá dentro. Se eu posso trabalhar em outra equipe, posso começar a trabalhar. Se eu gostar, eu posso ficar. Se eu posso voltar também para a equipe de Django. E eu já queria trabalhar com a parte do site, com a parte de search do site, que eu não sei se eu falei, mas o site trabalha com passagens aéreas, busca de passagens aéreas. E eu sempre quis trabalhar com isso por causa do meu TCC, meu mestrado, meu trabalho mesmo, assim. E aí agora eu vou começar com eles, mas eu sei que essa parte, como foi o começo quando eles estavam começando a startup, eu tenho certeza que o código não, assim, deve ser uma bagunça. Eu não sei te dizer, assim, eu ainda não vi o código, mas eles estão agora num período exatamente agora, assim, de uns 2, 3 meses só de refatoração e teste. Eles estão refatorando assim muita coisa, porque eles viram que tem muita coisa assim bem antiga desde o começo, assim. Então eles estão preocupados com isso, assim, eu vejo pelo menos. Mas eu vou começar a trabalhar com esse outro projeto, então vou ver. Oi, Kátia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já conhecia as pessoas da empresa? E eu pergunto isso porque assim, hoje no Anitas a gente vai conversar sobre o papel de ter um mentor. E eu não sei se você conhecia as pessoas na empresa, mas eu queria saber se você teve algum processo, se você tem alguém de referência, ou se você um mentor lá dentro, como que você descobriu ele, e se você não tem, como que você fez, porque começar de novo é bem difícil, né? Aprender uma coisa totalmente nova. Então, como é que você lidou com essa mudança? Se teve algum mentor que te influenciou diretamente? Mentor, você diz no caso de linguagem, assim, de trabalhar lá dentro, de me ajudar? Pode ser os dois. É porque assim, eu conheci a empresa, eu conheci o pessoal da empresa assim, online, mandei, sei lá, mensagem no Facebook há 4 anos, 5 anos atrás, quando eu fiquei sabendo deles. E todo esse tempo, assim, meu contato com eles foi só online. Eu só troquei mensagem, falava no Gtalk, Facebook e tal. Então eu não conhecia ninguém pessoalmente. Eu conheci os 2 fundadores, que foi com quem eu tive contato os últimos anos. E esse ano, quando eu fiz em dezembro do ano passado, quando eu fiz o processo, foi tudo online, foi Skype e tudo. E quando eu aceitei o trabalho, quando ele falou assim, tipo, você conseguiu o trabalho, você pode
começar a trabalhar, tipo, semana que vem. Ele falou assim para mim. E só que aí eu trabalhei um tempo aqui, né, no Brasil, até todo esse processo de visto. E em fevereiro ele veio para cá, um dos fundadores, que é o CTO da empresa. Ele veio para o Brasil, ele veio meio que passar férias, alguma coisa assim. E eu encontrei ele em São Paulo. E foi a primeira vez que eu encontrei ele, assim, ou alguém da empresa. E na verdade, assim, ele me ajudou quando estava fazendo o TCC. Ele que me passou os dados, que ele era da parte mais técnica, assim, e o fundador mesmo, ele é mais business, né? E então o CTO ele me ajudou bastante, assim, no TCC. Eu conversava bastante com ele, assim, ele me ajudava com coisas técnicas até, assim. E não sei se eu posso te dizer que ele foi meu mentor, assim, mas foi a primeira pessoa que eu conheci. E depois que eu já estava trabalhando na empresa, a primeira vez que eu encontrei eles foi quando eu fui na DjangoCon. Como eu estava lá, eu fiquei um mês lá para trabalhar na empresa, porque eu queria conhecer as pessoas. Eu sinto muita dificuldade de trabalhar longe. Eu não conseguiria trabalhar daqui, assim, sempre. E então eu queria ir para lá, assim, para conhecer o pessoal. Aí eu passei um mês com eles e foi a primeira vez que eu encontrei eles. Eu já estava trabalhando assim 3 meses com eles e encontrei eles lá. Mas poderia dizer que ele foi o mentor, assim, mas foi mais. Eu não conhecia ele. Foi bem assim acreditar que eu já conhecia só online. Beleza. Decuji? É isso? Oi? Obrigado. É Decuí. Decuí. É. Decuí.